começar a falar de números complexos. Acho que eu não vou começar falando, vou brevemente lembrar, os números complexos, eles surgem, a gente pode ter uma certa impressão de que número complexo, é claro, você tem a fórmula de resolução da equação do segundo grau, né, quer dizer, você começa lá com a equação ax2 mais bx mais c igual a zero, aí faz isso, né, ax2 mais 2b sobre 2ax mais b2 sobre 4a2 mais c menos b2 sobre 4a2 igual a zero. Tirei o a, né? Somei e subtraí isso aqui para completar o quadrado, cancelo o a. Aqui você tem x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b2, aqui está certo isso, b2 sobre 4a2, aqui faltou, assim, c sobre a, né? b2 sobre 4a2, então posso botar assim, b2 menos 4ac sobre 4a2, aí a gente tira a raiz quadrada, né, x. Aí para tirar a raiz quadrada, só que isso aqui poderia ser negativo, então, eventualmente, isso aqui é b só que isso aqui poderia ser negativo. E a gente diz, claro, se isso aqui for negativo, tem raízes complexas, assim que surgem os números complexos. Mas a história não é bem assim, porque na época do Renascimento italiano, quando os números complexos aparecem, número negativo não existia. Essa ideia de número negativo ainda não existia. Então, não faria muito sentido, no momento que nem número negativo existia, inventar números imaginários para que equações que não têm solução tivessem solução. Era mais natural na época não ter solução. Na verdade, os números complexos vão sair como um artifício de cálculo no processo de resolução de equações de terceiro grau. Mas eu vou voltar isso mais para frente, só para dizer assim que a história é um pouco mais complicada do que isso, né? Então, eu vou começar pensando assim, os números complexos, bom, eles apareceram de alguma maneira e, a certa altura do campeonato, ficou estabelecido, vamos dizer que um número complexo é um número da forma x mais yi, onde i é um número misterioso, imaginário, tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Para ver como as coisas são lentas, os números complexos começam a aparecer vamos dizer assim, por volta de 1570 e coisa, mas eles serem apresentados nessa forma é uma coisa de 1770 e coisa. Levou 200 anos para chegar aqui. E daqui, uma vez que você pensa um número complexo como uma coisa dessa maneira, dessa forma, porque, só para voltar um pouco na história, a história seria mais ou menos o seguinte, claro que uma notação recente, se você tiver um raiz de menos 13 aqui, isso não existe. Então, não existe. O que os caras faziam era dizer, tudo bem, não existe, mas vamos continuar fazendo conta simbolicamente com isso. E em situações em que, eventualmente,
a equação tinha raízes reais, positivas, bonitas, assim, as pessoas começaram a reparar que continuando a operar com isso, como se isso existisse, no final esses objetos se cancelavam e aparecia a solução real. Então os números complexos eram um artifício de cálculo. Aí, no meio disso, tinha várias coisas e levou um bom tempo para chegar e dizer, não, foi o Euler que escreveu um número dessa maneira. Daqui para você dizer, bom, um número complexo, então, pode ser representado como um par ordenado, foi coisa de mais 20 anos. Então, aqui você pensa assim, xy, bota aqui o i, bota aqui o 1, e pronto, é como se o 1 fosse o E1, o i fosse o E2. Né? Você pode pensar assim, aqui 1 igual a 1, 0, e i igual a 0, 1. E, claro, a multiplicação de números complexos, né? A mais bi por x mais yi, se faz ax, aí bi vezes yi vai dar by vezes menos 1, então menos by mais i ax mais by. Se você quiser pensar dessa forma, você pode pensar assim, AB vezes xy é igual a ax menos by, x, a y, aqui é a y, mais bx. Tá? Então, pode até definir dessa maneira um produto de pares ordenados dessa maneira e pensando, então, os pares ordenados como números complexos. Tá, ok? Aqui levou mais um tempo. Tem um cara chamado Hamilton que pensou assim, escreveu assim, para enfatizar que os números complexos eram os pares ordenados. Então, tem um lado interessante para nós, é que a gente passa a ter, como eu falei, já os 4 mosqueteiros. Né? Quer dizer, você tem ponto, vetor, par ordenado, e número complexo. Você pode pensar a qualquer momento um número complexo como um ponto do plano, como um vetor do plano, como um par ordenado e assim alternativamente. Bom, a gente pode definir algumas coisas para os um número complexo, a gente geralmente, se a gente chama, é comum representar pela letra Z, né? Se Z é igual a x menos y, o Z barra é o x menos yi. Tá? Vamos dizer, geometricamente, né, você tem isso assim, né? Z barra, esse aqui for o eixo do x, aqui for o y. Bom, o módulo de Z é a norma do vetor, é a raiz de x2 mais y2. Tem uma coisa interessante, né, que Z barra, isso aqui é como se fosse um produto A mais B por A menos B, então é um produto notável, né? Isso aqui vai dar x2 menos yi ao quadrado, que é igual a x2 mais y2, que é a norma de Z ao quadrado. Então, é conveniente fazer isso, né? Aliás, isso faz com que a gente consiga o seguinte, né? Se você quiser saber quem é 1 sobre Z, 1 sobre Z é chato, né? Porque se o Z é x mais yi, pensando o Z diferente de zero, você vai ter um
negócio aqui ruim no denominador. Então isso daqui você pode multiplicar por z barra em cima e embaixo. E aí, isso fica z barra aqui em cima, e z barra é a norma de z ao quadrado, que é um número real. Muito importante saber que esse é z e esse é 2. Bom, aliás, se você tiver um w igual a, botar assim, x1 mais y1 i, quer dizer, w1, w2 igual a x2 mais y2 i, se você fizer w1 vezes w2 barra, né, isso aqui vai dar x1 mais y1 i vezes x2 menos y2i. Então isso aqui vai dar x1, x2. Na parte real ainda tem isso aqui, ó, mais y1, y2 e mais i. Aí você tem x2, y1 menos x1, y2. Então, repara que isso daqui é o produto escalar desses dois vetores. Aliás, bom, eu não falei, né, mas esse cara daqui é chamado parte real e esse daqui parte imaginária. Então, a gente chama a parte real, representa assim, a parte real de W1, W2 barra, que também é a parte real de W2, W1 barra, né? Isso é igual ao produto escalar de W1 por W2. Então, também é uma coisa... Eventualmente, essas coisas podem ser úteis pelo seguinte, o que a gente tem? A vantagem dos números complexos, falou que não ia dormir, né? A vantagem dos números complexos em relação aos vetores, pontos do plano, é que tem uma multiplicação boa, assim, né? Que funciona bem, é comutativa, é associativa, todo elemento não nulo tem inverso, ela distribui para adição e tudo. E então é como se a gente tivesse ganho alguma coisa, assim, para operar com vetores, eventualmente a gente pode multiplicar, mas é importante que coisas que a gente conhece já dos vetores, como a norma, o produto escalar, possam ser traduzidos em termos de operações com números complexos. Bom, eu ainda não dei a devida atenção, talvez a coisa mais importante, que é a multiplicação.